Olá, vamos resolver agora uma questão que foi aplicada no Enem PPL 2017. É uma questão que trata do conteúdo de função do primeiro grau. Basicamente, vocês vão ver que nessa questão o objetivo é, dado o gráfico, a gente encontrar a função do qual esse gráfico representa. Tá? E ele coloca aqui um contexto aplicado, mas basicamente a questão é essa. Eu te dou um gráfico e eu quero que você me dê a lei de formação. Então vamos dar uma lida aqui no contexto. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter o lucro já na primeira semana. O gráfico abaixo, vai representar o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20, como está aqui. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30. Então você tem aqui o gráfico. No gráfico nós destacamos alguns pontos. Então aqui, por exemplo, é o ponto 0 e menos 1.000, 5, 0 e 23 mil. A representação algébrica do lucro em função do tempo. Então aqui nós temos algumas opções. Então vamos lá, Primeira coisa, a gente observa que nós temos até informações demais aqui nesse gráfico. Por quê? Porque para eu encontrar a equação de uma reta, bastavam 2 pontos. E o autor forneceu para a gente aqui mais de 2 pontos. Nós temos aqui esse ponto, tá certo? Que é o ponto de coordenada 0 e menos 1.000. Nós temos aqui esse outro pontinho aqui, que é o de coordenada 5 de x, 0 de y, digamos que aqui a gente chamasse de x e esse eixo de y, que na verdade é o tempo e o lucro. E temos esse pontinho aqui, que é o ponto de coordenada 23.000. Então nós temos bastante informação para encontrar o gráfico da função do primeiro grau. A gente já sabe que, ou pelo menos deve saber de antemão, antes de começar a fazer esse exercício, que a equação do primeiro grau ela é escrita da forma y igual a ax mais b, certo? Então, basicamente, se você tem 2 pontos, você pode jogar esses 2 pontos aqui nessa equação que você vai encontrar o problema através da resolução de um sisteminha. O ponto mais fácil de se jogar é esse daqui. Por quê? Porque quando o x é 0, o y está dando menos 1.000. Então, quando você utiliza aqui o ponto 0 e menos 1.000, o que você observa? Quando você joga esse ponto, o x igual a 0 está gerando o y igual a menos 1.000. Então, se o y é igual a menos 1.000, o x é 0. E você já encontra direto o resultado do b, porque a vezes 0 dá 0, então o b é igual a menos 1.000. Na verdade, toda vez que você está olhando para um gráfico de uma função do primeiro grau, o ponto onde o gráfico toca o eixo y é exatamente a coordenada b, o coeficiente b. Tá certo? Mas você poderia encontrar também, obviamente, jogando os outros 2 pontos que você tem. Com esse procedimento, você poderia utilizar, por exemplo, o ponto de coordenada 5 e 0. Então, se você utilizar agora o ponto de coordenada 5 e 0, o que você obtém? Você obtém que o y agora é 0, e o x é 5. O y é 0, o x é 5, para esse ponto. Então, você joga o y sendo igual a 0, você vai ter 0 aqui, a vezes o x, que é 5, mais o b, só que o b, na verdade, está valendo menos 1.000, porque você já encontrou. Então, na verdade, o mais b é menos 1.000, Menos 1.000. Esse menos 1.000 vem para cá positivo, então você fica com 1.000 igual a 5a. Esse 5 está multiplicando, vem dividindo, você vai ficar com 1.000 dividido para 5. Então, 1.000 dividido para 5 é igual a 200. Portanto, o a é igual a 200. Então, você acabou de encontrar o a e o b, você acabou de encontrar a nossa equação. A nossa equação é y igual a 200x menos 1.000. Observe que você poderia ter encontrado essa equação utilizando outro ponto. Você poderia ter utilizado esse ponto sem nenhum problema, tá? Se você tivesse utilizado esse outro ponto, você iria... vamos fazer aqui só para você observar. Se você tivesse usado o ponto de coordenada 23.000, você teria para o x igual a 20 e o y igual a 3.000. Então, o y valendo 3.000 igual ao a vezes o x, que está valendo 20, a vezes 20, mais o b. E o b a gente já encontrou que é menos 1.000, tá certo? Se você não tivesse encontrado o b, você chamaria de b e precisaria de um outro ponto para achar uma outra equação. Observe que aqui vai dar o mesmo resultado, porque esse menos 1.000 vem para cá mais, então vai ficar 3.000 mais 1.000, você vai ter desse lado 4.000 igual a 20a. Então o a seria igual a 4.000 dividido para 20, e cancelando esse zero com esse, 400 por 2 dá 200. É só uma maneira de fazer usando outro ponto, a gente já tinha encontrado. Então, nós encontramos 200x menos 1.000, Ou seja, a nossa expressão é y igual a 200x menos 1.000. Tá, mas para voltar para as variáveis originais, aqui o x é o tempo e o y é o lucro.
Então, na verdade, o Y é o lucro em função do tempo. Então, o lucro em função do tempo é igual a 200 vezes o X é o tempo, né? Então, é o T menos 1.000. Portanto, a expressão correta é a letra D. O lucro em função do tempo é 200 vezes o tempo subtraído de 1.000. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido. E existem outras formas também, tá? De encontrar a equação dessa reta. Né? Você poderia ter usado, por exemplo, geometria analítica, né? Alguns conceitos de geometria analítica. Mas é muito fácil, muito tranquilo você usar um sisteminha com duas equações. Não tem muito problema também, tá certo? Uma outra maneira de encontrar o A, a gente já resolveu a questão, mas eu vou frisar aqui, ó. O ponto B, se você tem o ponto onde toca o eixo Y, nesse caso você tem, ele é direto B. Então B é menos 1.000. Você achou direto. E o A, você usa dois pontos, é a variação do Y pela variação do X. Olha como é que é o A quando você usa dois pontos. Então, digamos que você pega aqui o ponto, você vai pegar o ponto de coordenada 5 e 0 e o ponto de coordenada 20 e 3.000, ok? Você pegou esses dois pontos. Qual a variação do Y? A variação do Y é, desse 0 para o 3.000, você vai pegar 3.000 menos 0. Ou seja, a variação do Y é de 3.000. E qual a variação do X? A variação do X, o X aqui é 5, aqui o X é 20. Então eu pego 20 menos 5. A variação do X foi de 15. O que é o A? É você dividir uma pela outra. Então você vai pegar 3.000 e dividido por 15. 3.000 dividido por 15 dá 200. Ok? Então, o que significa, como é que você interpreta o valor A? A questão já está resolvida, eu estou só querendo explorar um pouco mais. Como é que você interpreta esse 200? Esse 200 é interpretado da seguinte maneira. Toda vez que o tempo variar em uma unidade, o lucro vai variar em 200 unidades. Então, por exemplo, quando eu passar a variar em um dia, o lucro vai aumentar 200, no caso reais. Então, todo dia que passa, o lucro aumenta 200 reais por dia. Tá certo? Essa seria a interpretação aqui para o coeficiente angular. Embora não seja isso que a questão tenha pedido, só para a gente destacar mais uma forma de encontrar os valores e de interpretar os resultados, ok? É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido mais essa questão e até a nossa próxima videoaula.